Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai para mais uma aula, tá? Uma aula de um novo conteúdo. Então a gente está na nossa 10ª aula e esse conteúdo, nosso conteúdo novo, né, de terceira lei da termodinâmica, ele começa e termina na aula de hoje. Então a gente vai ter conteúdos curtos agora. Vamos ter um exercício aqui que é um desafio para a gente fazer caso não esteja em desculpem, em isolamento social, né? Caso a gente esteja, né, nesse período de atividade não presencial, esse exercício vai representar um desafio, porque normalmente seria o tipo de exercício que eu precisaria levar um papel milimetrado para vocês, ou então a gente deveria usar o Excel. Tá? Eu na aula de hoje eu pensei em mostrar o Excel, mas como eu não sei o estágio de todo mundo no Excel, eu vou fazer do jeito analógico. Quem tiver um domínio de Excel pode, ou mesmo lá dos planilhas Google, né, pode utilizar esse artifício aí para fazer. Hoje eu vou mostrar o modo analógico de realizar o exercício do dia. E antes eu vou falar um pouquinho da terceira lei da termodinâmica, tá? O que ela diz, né? Então, se a gente for pegar a definição ali, o que está escrito de terceira lei da termodinâmica, ela diz o seguinte, que a entropia de um cristal puro, cristal puro, sem nenhum, desculpa, de um sólido, vamos lá, eu estou fazendo tradução aqui do inglês e aí acaba mudando um pouco a ordem das palavras, né? E isso complica um pouco, tá? Então, a entropia de um sólido cristalino puro e sólido cristalino puro e perfeito a 0 Kelvin, né? O zero absoluto, né? É zero, tá? Então, isso que diz a terceira lei da termodinâmica. Significa o quê? Entropia é desordem, tá? Desordem, ela normalmente, né, o grau de desordem de um sistema, ele normalmente aumenta com o aumento da temperatura. Significa, então, que se a gente baixar a temperatura, a gente vai ter uma redução da entropia. E o que a terceira lei diz? Se eu tiver um cristal sólido, aliás, se tiver um sólido cristalino puro e perfeito, né, ou seja, puro significa sem nenhum átomo contaminante, perfeito, sem nenhum defeito cristalino ali, do tipo discordâncias, ou eu consegui só lembrar de discordância agora, esqueci os outros defeitos cristalinos lá, acho que hoje eu não seria aprovado na disciplina lá de ciência dos materiais, mas sem nenhum defeito cristalino, tá? Então, esse sólido, tá? Se eu reduzir a temperatura dele até o zero absoluto, eu vou ter uma entropia ou uma desordem do sistema igual a zero, né? E aí, uma coisa importante da entropia, né, é que a gente pode encontrar a entropia absoluta, né? Enquanto ΔG a gente depende de um estado final e um estado inicial, né, G2 menos G1, né, um estado final e um estado inicial, né. Por causa da entropia, a gente sabe que S a 0 graus é zero, né, então S0 a 0 Kelvin é igual a zero, né, então a gente pode dizer o seguinte, vamos para um raciocínio mais prático aqui, para a gente chegar até um lugar onde vai nos permitir chegar no raciocínio que vai nos permitir utilizar essas conclusões aqui da terceira lei, né? Então a gente tem o seguinte, a gente sabe que ds, né, é igual a Cp sobre T dt. Isso aqui a gente sabe, né? E a gente também sabe que se a gente vir de zero, integrar de 0 a t ds, né, e integrar isso aqui também de 0 a t, né, Cp sobre t dt, tá?
a gente vai chegar em alguma coisa que é S na temperatura que me interessa, menos S a 0 graus, é igual a nossa integral de 0 a t de Cp sobre t dt. Tá? Então, isso aqui a gente pode chegar a essa expressão. Né? E a gente sabe, eu acabei de falar aqui, enunciar a terceira lei, né? O statement aqui da terceira lei, a gente sabe que esse cara aqui é zero. Então, a gente vai dizer que o S até uma temperatura é igual à integral de 0 a t de Cp sobre t dt. Tá? E a gente também sabe, tá? Então é uma ideia que, segundo o livro aqui, é uma hipótese dada por Einstein, né? E depois mostrada por Debye. Tá? Então agora o nosso próximo passo aqui é um patrocínio de Einstein e Debye ou Debye, não sei como que a gente fala esse cara aqui, tá? A gente sabe que o CP, tá? O CP de 0 até 15 Kelvin, ele segue a seguinte expressão: AT ao cubo. E o A é uma constante, né, que vai variar de sólido para sólido. Tá? E aí o que acontece? Eu posso adicionar um termo a nossa entropia, né? Então a gente pode dizer que o S a uma temperatura ele vai ser a integral de 0, e aí essa temperatura aqui de 15 graus a gente vai chamar de T'. Então de 0 até T', tá? Deixa eu ver aqui. Então, de 0 até T' é CP sobre T dt, e aí depois a gente pode calcular o S de T' até a temperatura que me interessa, que vai ser Cp sobre T dt, tá bom? E aí a gente vai chegar no que? A gente vai chegar aqui S, na temperatura que me interessa, vai ser a integral de AT ao cubo sobre T, né? Mais isso de 0 até T', né? Mais a integral de T' até a temperatura de Cp sobre T dt. Tá? E aí a gente vai chegar no S, vai ser igual a integral, a gente vai cortar esse t com esse t cubo aqui, né? Então vamos chegar a t quadrado, aqui dt, tá? Aqui dt também, de 0 até t', tá? Mais a integral de t' de Cp sobre t dt, tá bom? E aí a gente vai ter que voltar. Será que cabe aqui? Vamos tentar. Eu vou tentar escrever aqui, se não der eu vou ter que ir para o outro lado. Eu acho que inclusive não vai dar, né? Então eu vou vir para esse lado aqui. Enquanto isso a gente vai resolver essa expressão, né? Eu acredito que essa parte aqui vocês já tenham entendido, né? Então eu vou resolver essa expressão e aí daqui a pouquinho eu vou falar sobre a aplicação prática disso, né? Então a gente vai ver a aplicação prática disso e já logo depois a gente vai para o exercício, e esse exercício ele vai ser um tanto desafiador, tá? Eu confesso que não estou com grandes expectativas se a gente for fazer esse exercício sem ser presencial. Então os alunos aqui se a gente está, pelo menos hoje, eu estou gravando essa aula em 30 de março de 2021, turno da noite aqui, um calorzinho gostoso aqui em Corumbá, né? E eu não tenho grandes expectativas que vocês
consigam desenvolver o exercício com muita facilidade, porque a gente não vai ter ali um ambiente de sala de aula para mostrar para vocês, vocês vão ver que é um exercício um tanto quanto complicado, tá? Voltando aqui para a nossa entropia a uma dada temperatura, nossa entropia absoluta, né? Não é só um ΔS, mas é entropia a dada temperatura, porque a gente sabe que o S a 0 graus Kelvin é igual a zero, né? Então, partindo dessa premissa, a gente está achando S absoluto, né? Então, a gente tem aqui, a gente tem a nossa integral, né? E aí a gente vai ter, vamos ter aqui integral de AT quadrado vai ser igual a 1/3 tá? De AT ao cubo, tá? Integral de AT quadrado. Então vai ser 1/3 de AT ao cubo, tá? Mais porque primeiro AT a gente vai ter aqui uma situação assim, né? Só para eu acabei dando um pulo, né? Vai ser isso aqui é uma constante, né? 1/3 de AT linha, né? T linha ao cubo menos 0 ao cubo, né? Lembram que a gente está integrando de 0 a T'? Então, o que vai acontecer? Esse 0 vai ficar 0, evidente, e aí vai sobrar aqui 1/3 de AT' ao cubo, tá? Mais a integral de T' até T, CP dt, tá? Então, a gente vai chegar aqui numa situação onde a gente tem, esse cara aqui é uma constante, né? Porque o T', vamos ver ali, voltar a temperatura, é 15 Kelvin, né? Então, 15 Kelvin, a temperatura linha aqui é uma constante, o A é uma constante, então tudo isso aqui é uma constante, eu vou chamar isso aqui de quê? De CP, tá? CP a 15 Kelvin, tá? Então, mais a integral de T' até T, CP dt, tá? E aí a parte interessante disso é o seguinte, é que eu posso fazer o seguinte, eu consigo calcular CP, tá? Então eu sei que se eu tiver um gráfico aqui, onde eu tenho o nosso ln de T versus CP, tá? Eu vou chegar à área embaixo desse gráfico aqui, tá? A área embaixo desse gráfico aqui, ele vai me dar, a área embaixo desse gráfico aqui, vai me dar o delta S, ou melhor, vai me dar não o delta S, vai me dar o S, a temperatura que me interessa, tá? Então tem que vir o logaritmo, o ln aqui, da temperatura que me interessa, calcular a área, e eu consigo experimentalmente calcular a entropia de um material, tá? Então esse é o poder, né, da nossa desculpa aqui, ó, o CP aqui é 1/3 do CP a 15 Kelvin, né? Então o terço fica fora aqui, tá? É 1/3 do CP a 15 Kelvin, tá? Mais a integral de CP e T. Então, se eu tiver dados do CP, eu consigo medir o CP a 15 Kelvin, tá? Então, se eu tiver vários dados do CP e a temperatura que esses dados foram extraídos, eu consigo calcular o S. E é isso que a gente vai fazer hoje, entendeu? Então, essa é a nossa missão de hoje. Então, hoje eu vou usar não só o exercício, mas eu vou mostrar gráficos que eu fiz no Excel. Vocês podem fazer ou no Excel, quem tiver o talento ali para fazer no Excel. Quem não tiver, pode fazer o gráfico
no nosso, usando o papel milimetrado, tá? Então, eu espero que vocês saibam fazer um gráfico no papel milimetrado. Se vocês não sabem, também imagino que deva ter vídeos aí no YouTube que mostram como traçar um gráfico no papel milimetrado, tá? Então, eu vou mostrar hoje como faz esse cálculo aqui, tá bom? Então, eu vou dar uma pausada aqui, limpar a nossa tela e ir para o nosso exercício do dia. Bom, pessoal, então vamos para o nosso exercício do dia aqui, tá? Então a gente tem a capacidade calorífica molar, a pressão constante da prata entre entre 15 Kelvin, tá? E 27 graus Celsius, ou seja, 300 Kelvin, tá? E aí a gente tem que calcular a entropia da prata, tá? A esses 298, tá? Utilizando a terceira lei da termodinâmica, assumindo que a capacidade calorífica a temperaturas abaixo segue a equação de Debye. Significa o quê? Que a capacidade calorífica é igual a esse, eu vou poder usar, né, aquela definição nossa lá que tem para calcular o S a uma temperatura, vai ser igual a Cp a essa temperatura, a temperatura de 15, né? Cp é 15 Kelvin, tá? Dividido por 3, tá? E aí mais fazendo a integral dessa temperatura até a temperatura que me interessa, de Cp sobre T dt. Tá? Para isso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer um gráfico, tá? De Cp versus temperatura, tá? No caso ln de T. Tá? Então, um gráfico de Cp versus ln de T e calcular a área sob a nossa curva. Tá? E para isso, olha só que interessante, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a temperatura, sempre que a gente for usar a temperatura, tem que usar a temperatura em Kelvin. A gente vai usar esse Cp aqui, porque ele é mais prático, tá, o Cp, e a temperatura em Kelvin, e aí vamos fazer aqui, então a gente tem a temperatura, né, uma tabela de temperatura, tá, e aqui a gente vai pegar o Ln de T, tá, então o Ln de T, quando a gente tem 15 Kelvin, a gente vai ter o Ln de T igual a, vamos fazer aqui, o Ln de T igual a 2,708, tá? Quando a gente tem, então, o primeiro passo é calcular o Ln de T, tá? E aí a gente tem, a gente vai ter aqui, além de 15 Kelvin, aí se a gente tem 20 Kelvin, a gente tem o Ln de 2, a gente vai chegar numa tabela e aí vai nos dar aqui 2,995 e aí depois a gente vai para 30 Kelvin, tá? E eu vou colar a tabela aqui porque eu estou vendo que isso aqui está demorando demais, eu vou demorar muito tempo aqui plotando a tabela aqui que já tem, né? Então eu vou só calcular o Ln de K, tá? Então o Ln de T para cada uma das temperaturas. Então o Ln de T para 15, para 20, para 30, e aí eu vou mostrar a tabela ali para cada um desses Lns, tá bom? Eu vou fazer um pause aqui e vou colocar a tabela bonitinho. Feito o cálculo aqui, pessoal, ó, a gente tinha qual? Temperatura 15 Kelvin, tá? Ln de T para 15 Kelvin, 2,708. Temperatura 20 Kelvin, ó, do jeito que está a tabela aqui, tá? Temperatura 20 Kelvin, Ln de T para 20 Kelvin, 2,996, para 30, 3,401, para 50, 3,912. E aí, o que eu vou fazer, tá? Depois eu vou pegar essas duas variáveis aqui e no meu gráfico o Cp vai ser o Y e o Ln de T vai ser o X. E aí eu vou pegar e vou desenhar lá num papel milimetrado o nosso gráfico. Então eu vou plotar aqui 2,706 e 0,16. Aí aqui 2,900 e não sei quanto, aqui 996, 0,40. E aí 2
3,4 não sei quanto aqui, 1,14 e assim vai indo até eu formar o gráfico. E aí eu vou colar o gráfico aqui que eu fiz no Excel para vocês, tá? Vocês podem fazer no Excel ou então vocês podem fazer o gráfico à mão mesmo, via papel milimetrado, tá? Você só tem que acertar as escalas para o gráfico ficar bonitinho e ele vai ficar alguma coisa desse tipo que eu vou colar agora aqui para vocês. Bom, então aqui para vocês não ficarem voando, né? Eu vou falar o passo a passo. Então aqui, primeiro passo, tá? Faz a tabela com a temperatura de Kelvin, temperatura em Kelvin, o CP e calcula o LN de T, tá? Então, primeiro passo, faz a tabela de T e CP, T em Kelvin, CP em Cal por grau por mol, tá? E aí, segundo passo, calcula LN de T. Então, eu fiz aqui, calculei LN de T. Terceiro passo, a gente coloca, faz um gráfico aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó, aqui tem 0,16 de CP e o LN de T 2,7 aqui. Então, esse é o primeiro ponto, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vai calcular a área sob a nossa, o nosso gráfico. Para calcular a área sobre o nosso gráfico, eu usei o Excel. Tá? A gente vai usar a regra trapezoidal. Tá? Então, a gente vai pegar o que? A gente vai pegar x1, o x2, né? Então, aqui, ó, para cada ponto, eu vou pegar aqui, ó, x2, esse aqui é o x2, né? É o LN de T na segunda temperatura, menos x1, dividido por 2, tá? Vezes, tá? Então aqui vai um parênteses, vezes o y1 mais y2. Deixa eu só conferir aqui no meu formulário. Tá? Conferir no meu formulário aqui se eu fiz certo. Tá? Fiz certo. E aí, tá? Então, y1 mais y2. Para o ponto aqui, o primeiro trapézio, que é esse aqui, né? Primeiro trapézio. Então, área 1. A gente vai, ó, área 1, área 2, área 3, área 4, área 5, área 6, área 7, área 8. Então, aqui vocês estão vendo, ó, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8. Tá? Então, eu vou mostrar como que eu calculei a área 1, vocês vão achar o resto, tá? Então, aqui, área 1, como que eu fiz o cálculo da área 1? Eu peguei x2, quem que é o x2? É o LN de T desse aqui, né? Então, aqui, 2,996 menos 2,708, tá? Esses caras aqui, dividido por 2, tá? Vezes aí y1 mais y2. y1, 0,16. y2, 0,40. Tá? E aí, fazendo esses cálculos, né? Esse menos esse dividido por 2, esse mais esse, e multiplicando, a gente vai chegar em A1 igual a 0,081. Ah, mas aí o A2, o X2 e o X1 vão mudar, entendeu? Então aqui, ó, vai ser como A2, quem que vai ser a fórmula geral, né? AX é o X2 menos o X1. Então, no caso do A2, a gente está olhando para esse segundo trapézio. Então, a gente está envolvendo o ponto 3 e o ponto 1. Então, o A2 vai ser o X2 é esse ponto aqui. Então, para calcular o A2, a gente vai usar o ponto 2 e o ponto adiante. A gente sempre vai olhando para frente. Então, o X2 vai virar esse 3,401 menos 2,996, tá? Isso aqui dividido por 2 vezes, aí eu vou botar o que vem aqui, né? Vezes 0,40, tá? Vezes 0,40 mais 1,14, tá? Então, isso multiplicando esses parênteses. E aí a gente vai para o A2, que vai ser igual a
0,312, tá? E aí a gente vai indo até chegar, e aí para calcular o A3, né? A área 3, a gente vai usar o que? 3,912 menos 3,401, tá? Dividido por 2, vezes 1,14 mais 2,78, e vocês vão achar 1,124, tá? E aí vocês vão somar essas áreas todas, tá? A soma dessas áreas todas vai dar igual, deixa eu ver aqui na minha colinha, vai dar igual a 10,146. Então a soma disso aqui, então esse cara aqui, calcular uma integral é calcular uma área, né? Esse cara aqui, de telinha, esse cara no nosso cálculo da entropia, vai ser igual ao nosso, vamos voltar ali para minha colinha que eu já perdi, 10,146. Então esse cara aqui vai ser igual a 10,146, tá? E aí, então, para calcular ST, a gente vai pegar o quê? O CP a 15 Kelvin, 0,16 dividido por 3, mais o nosso cálculo da área, que vai dar 10,146. Tá? 10,146, tá? E isso vai me conduzir, isso é 10,298, isso vai nos conduzir a isso aqui vai dar 0,053 mais 10,146. Isso vai me conduzir para alguma coisa do tipo SA298 igual a, vamos ver aqui, igual a 10,199 cal por grau por mol, tá? Ficou pequeno aqui, não deu muito para aparecer, mas esse é o nosso resultado final, tá? Eu sei que aqui pode suscitar muitas dúvidas, eu queria estar com vocês no laboratório para solucionar essas dúvidas na hora que elas surgem, tá? Por favor, se vocês não dominam Excel, usem um papel milimetrado para fazer a expressão gráfica que eu estou mostrando aqui, tá? E eu sei que esse material aqui, essa aula vai suscitar dúvidas, vocês me procurem, porque eu sei da dificuldade que é essa aula aqui. Eu gostaria de mostrar no Excel, mas como eu não sei se todos vocês têm o domínio, e o Excel também é um software que é pago, eu vou evitar fazer isso e prefiro que vocês façam um papel milimetrado ou que vocês me procurem, tá? Então eu vou encerrar nossa aula por aqui. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês e a gente vai se falando, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau!